Capítulo 24. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei, a numerar o povo de Israel, e passaram o Jordão, e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade, e à terra baixa de Cades, também vieram até Dan-Jaã, e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos Heveus e dos Cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio, naquele mesmo dia, e Davi disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata.
E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Fim do segundo livro de Samuel.